27 de março de 2014. São Paulo perde do Penapolense na decisão por pênaltis e está eliminado do Paulistão. Santos atropela a Ponte Preta na Vila Belmiro e garante vaga na semifinal. Palmeiras aposta nos gols de Allan Kardec para vencer o Bragantino e manter vivo o sonho do título no ano do centenário. Presidente Mário Gobi fala dos planos do Corinthians para a sequência da temporada. Libertadores. Em noite de festa pelos 90 anos, Atlético Paranaense perde do Vélez em Curitiba. E mais, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, convoca imprensa para entrevista coletiva no Maracanã. Olá, ótima noite para você. Acabou o sonho do São Paulo em conquistar o título do Campeonato Paulista. O tricolor decepcionou, hein? Jogou mal. Criou pouco, empatou com o Penapolense em 0-0 no tempo normal e foi eliminado na decisão pelas penalidades máximas. Confira os melhores momentos. O São Paulo começou tomando a iniciativa da partida contra o Penapolense e levou perigo pela primeira vez aos 17 minutos do primeiro tempo com Douglas finalizando de fora da área. 8 minutos mais tarde foi a vez de Paulo Henrique Ganso arriscar um chute de longa distância, mas Samuel estava bem posicionado e fez a defesa com facilidade. Com a defesa do Penapolense bem postada, o tricolor insistia nas finalizações das imediações da entrada da área, como nesse chute de Pabon, cortado pela zaga. O time do interior começou a ganhar espaço e Douglas Tanque assustou a torcida são paulina aos 41 minutos. Para alívio geral do Morumbi, a bola bateu na rede pelo lado de fora. No primeiro tempo ainda deu tempo de Wellington tentar o arremate de longe depois de receber bom passe de Ganso, mas a pontaria dos jogadores são paulinos não estava calibrada. O segundo tempo começou com o time visitante mais ofensivo. Alexandro, aos 11 minutos, também chutando de longe, obrigou o Rogério Ceni a fazer grande defesa. O São Paulo só conseguiu responder já nos acréscimos. Luiz Fabiano fez bem o pivô e tocou para Ademilson mandar uma bomba por cima do gol. E o 0-0 ao fim da partida levou a vaga para a decisão por pênaltis. Rogério Ceni abriu as cobranças com categoria, 1-0 São Paulo. E o capitão são paulino quase defendeu a cobrança de Guaru, mas ficou no quase, 1-1. Luiz Fabiano deslocou Samuel e deixou o tricolor novamente em vantagem, 2-1. Ceni mais uma vez acertou o canto na cobrança de Petros, mas não conseguiu fazer a defesa, 2-2. Já Samuel não ficou no quase e defendeu a cobrança de Rodrigo Caio. Foi a vez então de Washington colocar o Penapolense em vantagem, 3-2. Ganso, na segunda tentativa, conseguiu converter a cobrança, 3-3. Douglas Tanque acertou uma bomba no meio do gol, 4-3. Osvaldo manteve as esperanças do São Paulo com uma excelente cobrança, 4-4. Mas Rogério Ceni nada pôde fazer na cobrança de Neto, 5-4. E Penapolense classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. A gente realmente acho que não merecia, acho que mais do que isso que nós fizemos no campeonato todo, né? A gente está mudando alguns jogadores, mudando o time, então a gente tem ainda algumas coisas para corrigir, mas com certeza hoje não foi o nosso dia ou nossa noite. Ô, Muricy, você disse na resposta anterior que o time não mereceu, né, a classificação. Eu tô sentindo um certo conformismo do técnico Muricy Ramalho? Ou... Não, eu sou realista, né, meu filho? Não é conformismo. Eu sou o cara que diga a verdade, vem aqui enganar as pessoas. A gente não fez um bom campeonato, né? Tem as nossas, claro, tem nossas desculpas, que estava em formação, estamos trazendo jogadores, né? Mas a gente não fez um grande campeonato para estar aí brigando por título. A gente tem que falar a verdade, né? Eu acho que no jogo o Penapolense foi melhor. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor até uns 20 minutos. Depois nós conseguimos equilibrar o jogo. Isso no segundo tempo, o Penapolense foi melhor, usou melhor os contra-ataques, se posicionou melhor.
teve as melhores oportunidades no jogo para ganhar e não conseguimos fazer o gol e classificamos uma cobrança de pênalti, que é uma coisa normal do futebol. É a primeira equipe que eu pego no futebol paulista profissional e a gente consegue chegar na semifinal do campeonato derrubando o São Paulo aqui no Morumbi. Nós fomos a única equipe que conseguimos ganhar do Santos, marcando forte o Santos, não deixando seus principais jogadores jogar. E nós não vamos ser diferente nesse jogo, mesmo o Santos jogando na Vila. A gente sabe que o Santos jogando na Vila ele é quase imbatível pela a magia que tem a Vila Belmiro. Só que a obrigação de ganhar é do Santos Futebol Clube. E a obrigação vai toda para eles e nós vamos nos posicionar taticamente melhor, fazer uma equipe que possa brigar mais, até em busca de um objetivo maior, porque pode ter certeza que o nosso objetivo não acabou aqui. Morumbi lotado só se for na foto. E olha que o tricolor ganhou o reforço dessa turminha de japoneses. É o time de futsal do Japão. E o que eles estão fazendo aqui no Brasil? Estamos fazendo uma turnê em 2 semanas aqui em São Paulo, fazendo uns amistosos aqui. E aí vocês já colocaram a camisa do tricolor na garotada, né? Tem que torcer pro São Paulo aí, né, mano? Os japinhas, os visitantes e os 16 mil São Paulinos que compareceram ao estádio ontem fizeram a parte deles. Quem não veio é que decepcionou o marketing do ex-soberano. Não deixa de ser uma decepção, mas a gente também tem que ver que é um jogo de meio de semana, nós estamos no final do mês, é um jogo às 10 horas da noite, que é um problema, e jogo com televisão aberta. Então isso realmente atrapalha um pouco a presença do público. Prejuízo para o clube e para a lojinha que vende produtos licenciados. O pior estava por vir. Quem queria faturar uma classificação heróica era a torcida que viajou de Penápolis até a capital. No mínimo 1-0. No mínimo. Você também pensa igual a sua mãe? Sim. Pra quem você torce, filha? Pro CAP. Só pro CAP ou torce também pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos? Só pro CAP. Fala a verdade. Só pro CAP e pro Palmeiras. Ah, olha lá. Tá vendo? Tem um grandão junto, né? Palmeirense, aqui apoiando o CAP em tudo que for possível. Ano passado, na mesma fase de quartas de final do Paulistão e nesse mesmo Morumbi, o penapolense foi eliminado com gol contra no finalzinho da partida. A história não se repetiria, apesar da fé são paulina. Esse ano o time está mais compacto, vai ser mais fácil do que o ano passado. 3-0 pro São Paulo. Por que é tão fácil? Ano passado foi complicado contra o penapolense. Esse ano o time está melhor. O São Paulo, que sairia calado. Opa, seus dois times estão eliminados, cara. Corinthians e São Paulo fora. Chegou calado. Do outro lado, o pessoal tinha muito o que falar. Era a hora de aparecer. Estamos bastante esperançosos, né? Acho que essa semana em Atibaia foi bastante proveitosa. Espero que a gente possa fazer um grande resultado aí e sair com a vitória. É um jogo onde a gente vai ter que lutar, vai ter que nos dobrar mais do que a gente está fazendo no campeonato para sair daqui com a nossa classificação. O time do interior não colocaria em campo um dos jogadores do elenco. Matheus Índio estaria atuando de forma irregular no campeonato? O Clube Atlético Penapolense não tinha ciência de que o jogador deveria ou estava com seu contrato rescindido por ordem da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, né? Essa informação não chegou a gente só na segunda-feira. E os bastidores que movimentam o São Paulo, a política. Em abril tem pleito presidencial, campanha a todo vapor nas arquibancadas com as organizadas e nas cativas entre sócios e conselheiros. Amarelo, situação, Carlos Miguel Aidar. Por que o Juvenal, ou a chapa do Juvenal, deve vencer? Pelo trabalho feito pela diretoria. O trabalho já é de 12 anos, o time talvez competitivo, mas o social muito bom, o CT maravilhoso, a estrutura, Morumbi, dá continuidade ao trabalho. Vermelho, oposição, Calil Rocha Abdala. Vermelho é do São Paulo, então o que importa é a camisa tricolor.
Inimigos eleitores que se sentam lado a lado. Amigos, votos à parte. Se o resultado das urnas ainda está indefinido, o de dentro das 4 linhas, nos pênaltis, você já sabe como terminou. Bem que os São Paulinos gostariam que tivesse dado coruja. Deu zebra. Que pena, amor, que pena, amor, que pena, amor, que pena. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, nem tão grande noite assim para o São Paulino. Você viu ali na edição o capricho da música, que pena. Seria uma alusão ao penapolense ou simplesmente uma pena que o São Paulo está fora do Campeonato Paulista? De qualquer forma, foi uma surpreendente vitória do penapolense. Existe uma diferença muito grande. No campeonato por pontos corridos, cada jogo é uma final de campeonato e, embora aconteçam tropeços no meio do caminho, alguns vacilos, o melhor time, na maioria das vezes, fruto da regularidade, vai conquistar o campeonato. Agora, quando você tem um jogo eliminatório, muitas vezes o menor, ele tem uma única tática, ou talvez a melhor tática: se fechar e marcar muito bem, como se fosse a última partida da vida. E foi o que fez o penapolense. E para ajudar, o São Paulo, o Muricy Ramalho definiu bem, o São Paulo não jogou absolutamente nada. A tal ponto que o penapolense começou até a gostar do jogo e no segundo tempo criou algumas oportunidades para vencer a partida. Resultado, 0-0 e vitória nos pênaltis, com toda a justiça. E veja a curiosidade, o time de pior campanha entre os 8 classificados, um time que não vencia desde fevereiro, está nas semifinais do Campeonato Paulista. Mérito também do técnico Narciso, que soube montar muito bem esse time, com linhas muito bem definidas, marcou como se não houvesse amanhã, especulou o 0-0 e nos pênaltis mostrou também que estava muito bem treinado. O penapolense foi preciso em todas as cobranças. Não por acaso, teve 100% de aproveitamento e agora encara o Santos. Oscar Roberto Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está em casa, para você de Penápolis principalmente. Parabéns para o presidente Nilson, para os irmãos Zacarias, o Wagner e o Wellington, da Codilar, patrocinador do penapolense. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia e disse Tim Maia, o grande filósofo Tim Maia. Você sabe que essa música que estava tocando aí é do Raça Negra, Luiz Carlos, né? É. Sensacional, Raça Negra. Você sabe que o travesseiro mais vendido hoje, o artigo mais vendido hoje na 25 de março foi travesseiro. O Elias e o seu René, lá da Zona Livre, o que venderam de travesseiro hoje, ó, é travesseiro e de pena. De pena, de pena de ganso, pena de pato, penapolense, é só travesseiro que venderam na 25 de março hoje, tá, entendeu? Sensacional. 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 A venda, arrebentou de venda lá. Pior que essa, Godoy, é sorte que o penapolense está com um problema com o jogador, né? O Índio. Não está com problema nenhum. Estava. Não está com problema nenhum. Você já não vem, você não vai querer pôr o Fluminense no Campeonato Paulista, não. Isso que você não vai botar o Fluminense no Campeonato falando Paulista, que o Fluminense vai entrar com uma ação, como o Índio está irregular, o Fluminense vai participar dessa. Você não vai pôr o Fluminense, não. Principalmente se for eliminado pelo Vasco hoje. Você não vai botar o Fluminense aqui, não, porque se tiver que entrar alguém é com esse, mas é o Linense. Então, sem chance. Chora ontem Aires de Abreu, chora Fernando Sampaio, mas que pena. O nível do futebol ontem do São Paulo é mais ou menos igualzinho o nível do reservatório da Cantareira e o nível de segurança, segurança em São Paulo, né, Alckmin? Olha. E aí levanta uma outra questão que está pautando as discussões entre corintianos e são paulinos. O Jadson até escreveu no Twitter, olha só, nada como um dia após o outro, hahaha.
dando a entender que o São Paulo teria entregue o jogo para o Ituano justamente para prejudicar o Corinthians. Aí fica a pergunta, não, o São Paulo perdeu porque perdeu mesmo. Tá aí o exemplo diante da Penapolense, não foi para prejudicar o Corinthians não, ele tropeçou nas próprias pernas. Do Penapolense. Do Penapolense. Olha, é que ele falou tanto de pena do Penapolense e o São Paulo se superou. O São Paulo se superou. Quanta mediocridade futebolística. Pior que esse futebol do São Paulo, só a segurança no estado de São Paulo, né, Alckmin? Se a coisa tá feia para você, imagine para mim, Alckmin. Verdade. E prevendo as dificuldades e até mesmo uma provável desclassificação do São Paulo no jogo contra o Penapolense, o nosso querido, visionário Chico Lang fez um breve comentário no Gazeta Esportiva de ontem sobre o que poderia fazer o torcedor tricolor. Na minha época existia um remédio para o coração chamado Coramina, mas não existe mais. Agora existem outros remédios muito mais aperfeiçoados, né? Remédios que põem debaixo da língua e evitam que você tenha infartos. Então eu aconselho aos São Paulinos a comprarem esses remédios hoje para assistirem essa partida contra o Penapolense, porque não vai ser fácil. Você falou que dava São Paulo, pé de gelo, deu Penapolense. Olha, deixa eu só explicar uma coisa. Você não pode fazer muitas brincadeiras. Tudo, não pode, não, senhora. Posso tudo. Porque o telespectador tem boa memória e vai se lembrar que o Chico foi o único que disse que daria Penapolense. Assim como eu, a senhorita, ou melhor, a senhora, também disse que daria São Paulo. Então, ponto. Mas eu não sou pé de gelo, eu acerto tudo. Vocês são mais jovens, mas não parece o Clóvis Bornai, cara? Não parece o Clóvis Bornai? Do pessoal mais da nossa época, é o Clóvis Bornai inscrito. Chico Lang Bornai. Não, olha, que pitonizo. Ele tá parecendo... Tá mais uma pitoniza do que um pitonizo. Ele tá parecendo um vidente de Xangai. Não, é de Bornai. Ele tá meio japonês nessa foto. Ele tá mais pra Bornai do que pra Xangai. Tá falando, Corinthians. Deixa eu ver a foto. Bora, segue o jogo, vai. Vamos, Michele Janela. Eu tô olhando a foto aqui do Clóvis Bornai, parece mesmo. Nossa. Sacanagem fizeram com o Chicão, hein? Olha, vote na enquete do site gazetesportiva.net. Foi você que fez esse. Foi você, pé quentinho, que fez essa enquete hoje? Qual será o resultado de Palmeiras e Bragantino? Vai, Celso Cardoso, vai dar Palmeiras ou vai dar Bragantino? E não tem empate? Não claro que não, né, loira? Não dá. Palmeiras ou Bragantino? Não, pode dar empate. Pode, mas aí vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis, mas quem vai avançar? Eu já resolvi, já consertei. O que vai dar, amor? Bom, falando desse jeito, eu vou caprichar. Flávio. Dá licença. Ei, tchau, tô indo. Eu tô sobrando. Vai dar Palmeiras ou Bragantino? Palmeiras ou Bragantino? Palmeiras, claro. Ele ficou emocionado. O Godoy. Meu palpite é acompanhado aqui do palpite da força mental do Cheche Curi, lá do Hotel Terra Nobre, do Roberto Toledo, de amanhã. Lá de São José do Rio Preto. Quem mais? Do Dorival Lemes, lá de São José do Rio Preto. E do Laerte Teixeira da Costa, lá de São José do Rio Preto. Mais alguém de São José do Rio Preto? A população toda. Tá. Entendeu? Entendi. Até da Marina, filha do Mandioca, o maior criador de porcos de Badiba City. Achei que era de mandioca. De mandioca também. Tá. Mas vai dar Palmeiras! Num desespero, mas vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras. Palmeiras, tranquilamente. Vai Palmeiras. Vocês que vá. Palmeiras. O resultado sai no final do programa de hoje, mas a verdade você só saberá amanhã. O Santos continua impossível. A vítima desta vez foi a Ponte Preta do Flávio Prado, que não foi páreo para os meninos da Vila, que atropelaram a Macaquinha e garantiram a vaga para a semifinal. Veja os melhores momentos com a narração de Vinícius Rodrigues, o filho do Celso. A posse de bola é da equipe do Santos, que trabalha com o Neto.
Neto tentou o lançamento, Thiago Ribeiro brigou. Lá vem o Santos com o Giovânio pela ponta direita. Giovânio partiu, bateu, fez o drible, pode pintar pra fora! Numa linda chegada do Giovânio pelo lado direito do campo. E lá vai Silvinho, olha a Ponte Preta, cruzou na área, lá vem a Ponte, tirou dali David Braz. Adrianinho colocou na área, olha o alemão, olha o alemão, olha o alemão, quase, quase, quase. Quase a Macaca fez o primeiro gol. Giovânio retoma para o Santos, lá vem Leandro Damião, partiu, bateu! Defendeu o Roberto! Giovânio colocou na área, olha o Santos, passou por todo mundo, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Santos! Cícero, camisa número 8, é o primeiro gol do Santos aqui na Vila. Agora o Santos tem um, a Macaca, a Ponte Preta não tem nada. Adrianinho coloca a bola na área, lá vem a Ponte, passou muito perto do gol do Aranha, o cabeceio do Diego Sacomã. Damião cruzou, olha o Santos, sobrou com o Giovânio, rolou pra Cicinho, olha o Santos, partiu o gol! Quase, quase, olha a sobra, Giovânio! Quase, quase, quase o Santos amplia a sua vantagem aqui na Vila Belmiro. Bela invertida de bola de Leandro Damião, vai chegando o Giovânio, olha o Santos, Giovânio limpou, bateu, Giovânio, olha o gol! Gol! É do Santos! Giovânio, camisa número 10, é o nome da bola. Santos 2, Ponte Preta 0. Lá vem Giovânio. Abriu com o Gabriel, olha o Santos descendo, o Gabriel pode arriscar, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Santos! Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol. Gabigol é rede. Vai Santos! Santos 3, Ponte Preta 0. E lá desce o Peixe com o Cícero buscando o quarto gol. Olha o Cícero, olha o Santos. Gol! É do Santos! É o quarto. 1, 2, 3, 4 gols. É o Santos. 4-0 para cima da Ponte Preta. Quando apita o fim de jogo, Vinícius Fulão, Santos vence 4-0 para cima da Ponte Preta, com gols de Cícero, Giovânio, Gabriel e Diego Cardoso. Faça a festa, torcedor santista. Santos 4, Ponte Preta 0. A Ponte Preta foi um adversário de muito valor, muito determinado, nós já esperávamos isso. E exigiu bastante da equipe, mas acho que na segunda etapa a equipe foi mais contundente. Chegar a uma vitória que nos dá uma condição muito boa de jogar a semifinal aqui. E é claro que isso me deixou muito satisfeito, sim. Eu queria que você falasse também, o Damião hoje conseguiu dar uma assistência de bicicleta. Você já tinha visto isso? O Damião é exímio ciclista, né? Ele tem um aproveitamento muito grande, a gente já viu ele fazendo gols pelo Internacional. E ele gosta de lambreta também, né? Ele gosta de duas rodas. Eu acho que ele tem sido muito melhor do que o Damião que eu conheci no Internacional como adversário. É um jogador solidário,
faz a leitura perfeita daquilo que eu peço a ele no aspecto tático. E é claro que ele não saiu satisfeito, que a gente sabe que pesa para um camisa 9, um jogo de 4, ele não fazer gol. Por isso ele ficou chateado. Mas ele, no fundo, ele reconhece que, inclusive foi o que eu falei para ele, quando ele voltou, eu falei, eu vou te observar. Se você não tiver legal, eu vou tirar você, porque eu não quero correr risco. Nesse momento, a nossa equipe precisa muito de se recuperar plenamente do esforço que foi feito hoje, e a gente viu na perna do Damião, que não foi fácil, a Ponte Preta nos exigiu muito. Então, a minha alerta para os jogadores hoje é isso, que se foi difícil hoje, a tendência no próximo jogo é de ser muito pior. Então, nós temos que estar preparados para isso. Diferentemente do que nós vimos no Morumbi, um time não querendo tomar gol, a Ponte Preta foi diferente. Teve uma outra postura, outro comportamento. Foi para cima do Santos, encarou o Santos, proporcionou um espetáculo agradável de ser assistido, um jogo de futebol realmente, mas infelizmente para a Ponte Preta, para os campineiros, para o Flávio Prado, o time do Santos é muito superior, mas muito superior, e a molecada mandou ver legal, com superioridade, com méritos. 4 ficou até barato para a Ponte Preta, Celso. Olha, eu diria, Godoy, que o placar ele não reflete bem o que foi o jogo. A Ponte teve mais posse de bola, criou oportunidades, só que o Santos foi muito mais objetivo. E aí transformou essa objetividade em gols. O Santos ele tem um apreço pela ofensividade, que isso é uma característica do Oswaldo Oliveira, que é bom deixar muito claro. Por todos os times por onde passou, o time sempre teve uma vocação ofensiva. E não é diferente com esse Santos, que tem uma garotada muito boa de bola. Quer dizer, a base do Santos trabalhou muito bem. E apesar de ser um time em formação, já é uma força do futebol paulista. O lance de ser um time em formação é que permite algumas irregularidades, ainda mais levando em consideração que é um time de garotos. Mas levando em consideração, pensando a longo prazo, esse time do Santos vai dar muito o que falar neste ano. Muito o que falar. Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista é um torneio de pré-temporada. Quando a gente está falando de um jogo só e de irregularidade, de repente pode até vacilar num confronto, mas vai pegar o Penapolense. Tá. Apesar da dificuldade que teve o São Paulo, não imagino que essa dificuldade terá o Santos pela volúpia e pela capacidade de fazer gols. Então, eu acho que o Santos é um dos grandes favoritos para a conquista do time. E como diz o Irineu Alves Ferreira, santista, presidente do Tanabi, que contratou o Cabanhas, o Penapolense foi o único time que goleou o Santos. Foi o time que goleou o Santos. Então o Santos tem uma motivação. Mas o Santos tem uma motivação a mais para vencer o Penapolense e vencer bem nesse jogo semifinal do fim de semana. Muito bem, quem também conseguiu a classificação para a semifinal do Paulistão foi o Ituano, mas a equipe de Itu não teve uma tarefa fácil não. Depois do 0-0 no tempo regulamentar, o Galo teve que conquistar a vaga na disputa de pênaltis. Confira. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo e Ituano empataram por 0-0 no tempo normal. O resultado levou a partida para as penalidades máximas e a eficiência dos cobradores do time de Itu foi determinante contra os botafoguenses. A equipe do presidente Juninho Paulista acertou todas as cobranças a que teve direito, com gols de Jackson, Anderson Salles, Marcelinho e Esquerdinha. Já o Botafogo errou logo a primeira, com Hudson acertando o travessão, e a terceira, quando Wagner pegou o chute de Borebi. Apenas Wellington Bruno conseguiu balançar a rede. Final, Ituano classificado 4, Botafogo 1. Muito bem, Copa Libertadores da América. Ontem, o Atlético Paranaense recebeu o Vélez Sarsfield em um duelo que valia a liderança do Grupo 1 e também a classificação para as oitavas de final da competição. Mas o Furacão não conseguiu segurar os argentinos, amigos do Celso. O Furacão fez 90 anos nesta quarta-feira, mas quem comemorou foi o Vélez Sarsfield. 6 minutos de jogo e a Lione recebeu livre e bateu cruzado, 1-0. No segundo tempo, cobrança de falta para o Atlético e Drauzio apareceu para empatar de cabeça, 1-1.
Mas a alegria durou apenas 7 minutos. Lucas Prato acertou um belo chute e colocou a bola no canto de Everton. 2-1 Vélez. E já nos acréscimos, Canteiros aproveitou o contra-ataque e bateu de fora da área para fechar a conta. Final Atlético 1, Vélez Sarsfield 3. Agora o Furacão decide uma das vagas do Grupo A, fora de casa, contra o The Strongest. O Vélez é um time forte, você viu aí o Lucas Prato, ele é o artilheiro do Vélez na Libertadores. Ontem comentamos aqui que o Corinthians tinha interesse nele, depois surgiu a informação de que ele foi oferecido ao Corinthians. Mas enfim, é um goleador, bom jogador e belo presente para o Atlético Paranaense, que ontem completou 90 anos de história. Na noite de aniversário, recebe 3 do Vélez Sarsfield. Tá certo, a cabeça está inchada lá entre os torcedores do Furacão. Não é fácil, né? Ontem, mais 4 jogos aconteceram pela competição continental. Na Venezuela, o Deportivo Anzoátegui, ou Anzoátegui, como que é? Anzoátegui. Anzoátegui, fala o nosso especialista em linguagem internacional aqui. Recebeu o Arsenal de Sarandi, perdeu por 3-1 e com a vitória a equipe argentina confirmou a classificação para a próxima fase. Veja os outros gols. Pelo Grupo 3, o Deportivo Cali, da Colômbia, tropeçou dentro de casa ao empatar por 1-1 contra o O'Higgins, do Chile. Opaso marcou para o time chileno. E Camacho, aos 48 do segundo tempo, definiu o placar. No Grupo 6, o do Grêmio, show de gols entre Nacional do Uruguai e News Old Boys. No primeiro tempo, Macia e Castro marcaram 1 gol para cada lado. Na etapa final, Cáceres virou para a equipe argentina. O zagueiro Scott deixou tudo igual novamente. Aí entrou em cena o experiente atacante francês Trezeguet. Ele marcou aos 30 e aos 46 minutos e deu a vitória aos News. 4-2. Pelo Grupo 7 do Flamengo, o Bolívar conseguiu um ótimo resultado. Vitória por 1-0 sobre o León, jogando no México. O gol do jogo foi de William Ferreira. Copa do Mundo, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valls, convocou imprensa nesta quinta-feira para entrevista coletiva no Maracanã. A FIFA e o comitê organizador local da Copa do Mundo concederam hoje uma coletiva de imprensa no estádio do Maracanã para falar sobre o andamento dos preparativos para o Mundial. Jérôme Valls, secretário-geral da entidade máxima do futebol, mostrou-se bastante confiante quando questionado sobre o Beira-Rio, em Porto Alegre, e a Arena da Baixada, em Curitiba, estádios que mais preocupam às vésperas da competição. Mas quando o assunto foi o impasse sobre as estruturas temporárias na Arena Corinthians, a resposta foi evasiva. Valls afirmou que ainda não havia uma resposta sobre quem arcaria com mais esses gastos. Mas disse que espera por uma solução antes de deixar o país neste domingo. O Cartola jogou indiretamente a responsabilidade para o Odebrecht, empreiteira responsável pela construção do estádio. E uma vez concluída a construção dos palcos do Mundial, será a vez dos testes. A gente começa a fazer alguns eventos testes. A nossa ideia foi tirada junto com a FIFA em trabalhar com 7 eventos testes, um em cada cidade sede, e mais Brasília, que só teve um jogo teste, um jogo durante a Copa das Confederações. Então nós achamos importante testar Brasília mais uma vez no modelo Copa do Mundo. Então nós vamos testar mais um jogo e talvez ainda vamos decidir isso com a cidade sede, que nós tenhamos Manaus e Cuiabá 2 e não um somente jogo, onde nós faremos uma parte desta operação. A questão da Arena Corinthians parecia resolvida, principalmente quando surgiu a notícia de que o BNDES teria liberado 260 milhões na segunda-feira. Só que o Corinthians não abre mão, ele não quer arcar com as estruturas temporárias, algo em torno de 60 milhões, e criou um impasse. E aí, pelo discurso do Valls, pelo discurso do governo federal, o próprio Aldo Rebelo, a coisa está sendo jogada para o Odebrecht, que é a construtora. Portanto, o anúncio vai ser feito amanhã e, ao que tudo indica, quem vai arcar com os custos dessas estruturas temporárias é a construtora que cuida da obra do estádio do Corinthians, a arena que vai abrir a Copa do Mundo.
Amanhã tem Hangout, a super mesa esportiva onde você pode conversar com a nossa equipe do Departamento de Esportes da TV Gazeta. Encontro marcado 1h30 da tarde com as presenças de Osmar Garrafa, do Vicente Lomônaco, do Vinícius Rodrigues, que fez aquela narração Filho do Celso, da Anitta e do Adriano Dolfi. Então, beijo para todos vocês, amanhã Hangout. E eu quero mandar um beijo para o Matheus Silva da Cruz, que é filho da Fátima. Ele é torcedor do Bahia, faz aniversário hoje, 9 aninhos de idade. Ele que treina no São Caetano. Parabéns, Matheus. Um beijo para você, muitas felicidades. Queria mandar um abraço para o meu amigo BJ, acompanhando a Gazeta Esportiva, torcedor do Santos, feliz da vida, e também para o Euclésio Souza. Manda mensagem aqui via Twitter, ligadão, Gazeta Esportiva. Todo dia ligadinho no Gazeta. Muito obrigada. E o BJ de novo? Bejoca, BJ? Não, BJ. Um dos melhores vocalistas do país. Aliás, de todo rádio dia rock, você manda beijo pra ele também. Não, né? não é todo dia, de vez em quando. Quando o Santos vem, se ele é meu amigo, merece. Manda um abraço. Não fique... Valeu, beijo BJ. por sua conta. E não fique com ciúmes, Michele, porque você sabe que o beijo aí é um beijo com carinho, mas com todo respeito. E outra coisa, beijoqueiro como o Celso, sobra beijo pra todo mundo. Você vai beijo? Até pro Leandro palmeirense lá da Rova Telhas. Só não supero você em abraços. Não, aqui não tem jeito, né, Brau? Aqui é igual o tamanduá. Agarrou, apertou, pressionou, catracou. Isso, e só para agradecer também o Paulo Faustino, marido da Edilza Santos, que nos assiste, e tem um telespectador que o filho dele está fazendo aniversário hoje, Rafael Fernandes, beijinho pro Rafael, seu filho. Xará, né? Igual meu marido Bruno e o Bruninho. Deixa bem claro. Bruno. Palmeiras e Bragantino decidem daqui a pouquinho, 9 horas da noite, a última vaga para a semifinal do Paulistão. E o repórter Jonas Campos acompanhou o último treino da equipe comandada pelo técnico Marcelo Veiga, que promete surpreender o Verdão no Pacaembu. Foi só na última rodada, mas o Bragantino conseguiu cumprir seu primeiro objetivo nesse Paulistão: se classificar para as quartas de final. Agora, em jogo único e eliminatório, o desafio desta noite é ainda mais complicado: passar pelo Palmeiras, dono da segunda melhor campanha da primeira fase. Seria essa uma missão impossível? É uma missão difícil, mas não impossível, né? Eu acho que eu disse para eles, a gente pode chegar numa final de campeonato com 2 empates, porque o regulamento nos dá esse direito. Então espero que a gente tenha esse entendimento, possa alcançar esse objetivo e, se levar para os pênaltis, ser mais capaz em relação à definição das penalidades. Concentrado na capital paulista desde a última segunda-feira, o Leão trabalha motivado por esse sonho de seguir na competição e, quem sabe, fazer história. Não, dá pra sonhar, Já conseguimos 2 vitórias contra grandes, né? É difícil, a gente sabe disso, o futebol é imprevisível, mas quem sabe? Estamos aí pra fazer esse impossível acontecer. É justamente inspirado no preto e no branco de seu escudo que o Bragantino tenta pintar a zebra esta noite contra o Palmeiras no Pacaembu. Mais do que bater um gigante do futebol brasileiro, o Braga tenta também quebrar um retrospecto nada favorável. Em 34 jogos disputados contra o Verdão ao longo da história, o Bragantino venceu apenas 8, empatou 9 e perdeu 17 vezes. Além disso, já são 23 anos sem vencer o Palmeiras na capital. Números que pouco importam para o professor Marcelo Veiga. Cada jogo é uma história, né? Então, os anos se passam, as coisas mudam e quando você vê um time do interior chegando e fazendo história, conquistando título, é justamente nesses momentos que eles se superam. Então a gente tem essa condição de fazer isso porque o Bragantino já teve essa oportunidade, já foi campeão paulista, já disputou vice, já foi vice-brasileiro, né? Então eu acho que o Bragantino tem uma grande chance de mudar essa condição de favoritismo do Palmeiras, mas é muito difícil, a gente sabe muito bem. Por isso é bom o Verdão se cuidar. Nesse Paulistão, contra os grandes do estado, o Leão venceu Corinthians e São Paulo e perdeu apenas para o Santos, em goleada sofrida na Vila Belmiro. Agora, contra o Palmeiras, o clube de Bragança vai com força máxima. O meio-campo Geandro, que vinha sendo a única baixa do time nos últimos jogos, está confirmado e entra na vaga de Matheus. Fora de campo, o Braga também promete estar bem servido, já que o clube garantiu ônibus de graça para os torcedores que moram em Bragança e irão ao jogo. É o Bragantino tentando pintar o Pacaembu de preto e branco. Será que o Leão vai virar zebra?
E o Palmeiras vai ter casa cheia para apoiar a equipe na luta por uma vaga na semifinal e manter vivo o sonho do título no ano do centenário. Gilson Kleina já conseguiu uma façanha na história do Campeonato Paulista. Eliminou o Corinthians nas quartas de final em pleno Pacaembu no jogo único de 2012. E ele imagina como o adversário do Verdão, o Bragantino, está trabalhando o lado emocional antes do duelo de logo mais. Apela muito para o lado emocional, né? Apela no lado emocional, pega os jogadores de referência aqui dentro. De repente, qualquer frase aí mal colocada, né? A gente sabe que o vestiário vem muito inflamado, né? Coloca tudo isso. E uma coisa que eu lhe digo, né? Tenho certeza que ele deve estar passando que eles têm a vantagem de jogar só dentro de casa. Está colocando isso. E eu estou colocando essa vantagem como um peso muito bacana, porque nós fizemos de tudo para fazer a decisão do lado do nosso torcedor, pela confiança que a gente tem. E é um jogo com aquela velha máxima: vencer o Braga, obrigação. Uma derrota significa cobrança e das fortes. A gente sabe disso, a gente sabe. Não pensar que só por ser Palmeiras que as coisas vão acontecer ao natural. Se não brigar, se não ralar lá dentro, meu irmão, as coisas não vão acontecer. Não pensa que o Bragantino vem forte. O Bragantino, se eu não me engano, nesse Campeonato Paulista, acho que ganhou do Corinthians e de São Paulo, empatou os dois. Então já ganhou dos grandes, né? Então é uma equipe que não pensa que classificou por acaso. Obrigação, aliás, é uma palavra que o treinador está bastante acostumado. Nós fizemos a Série B com obrigação. Então todo jogo nós sabíamos que nós éramos obrigados a fazer nosso melhor. E a gente trouxe isso para esse ano. Então esse espírito de Série B, uma equipe competitiva, comprometida, continua. Futebol é um dos esportes que o menor ganha do maior, que o pobre ganha do rico e assim vai. Mas se você estiver focado, estiver com organização, o atleta está com comprometimento, está motivado a vestir essa camisa de tanto peso e tradição, acredito que o caminho encurta para as vitórias. A gente falava agora há pouco do Santos, que é um time em formação e que faz uma bela campanha. O Palmeiras já está num outro estágio. Para mim, me parece o time mais pronto. E tem um técnico que trabalhou em equipes pequenas e sabe como vão se comportar lá do outro lado os jogadores, comissão técnica, enfim, o que vai ter de estratégia do lado do Bragantino. Por isso eu confio muito no Palmeiras, Godoy, e imagino que o Palmeiras vai confirmar o favoritismo logo mais no estádio do Pacaembu. Tem time para isso e conjunto também. Mas os resultados de ontem serve de alerta e motivação, tanto para o Palmeiras como para o Bragantino. Portanto, se o Bragantino não tiver o jogador expulso, porque o Bragantino chega muito junto, toma amarelo no começo e vermelho depois. Se o Bragantino não ficar desfalcado, vai ser um adversário muito difícil de ser superado pelo Palmeiras. Ok? Ok, Torezão, corintiano, obrigada pela foto maravilhosa que você tirou de mim aqui no programa. Voltamos a falar do São Paulo, que decepcionou, foi eliminado do Paulistão pelo Penapolense, e o repórter Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação dos jogadores do Tricolor. Um ambiente até que tranquilo aqui no CCT da Barra Funda. Mesmo com a eliminação precoce no Paulistão diante do Penapolense, o São Paulo segue a vida dentro da normalidade. Na reapresentação do elenco na tarde desta quinta-feira, os titulares na partida de ontem correram em volta do gramado e realizaram um leve trabalho físico. Os demais jogadores treinaram com bola e fizeram um jogo-treino contra a garotada da base. Entre os que participaram da atividade estava Alexandre Pato, que daqui para frente estará à disposição de Muricy Ramalho para todos os jogos do Tricolor. O atacante, inclusive, treinou muito bem e se destacou mais uma vez. Já o volante Souza, que se recupera de uma lesão no joelho direito, fez um trabalho à parte e, ao que tudo indica, deve estar recuperado para os próximos compromissos do Tricolor. O São Paulo agora tem tempo de sobra para trabalhar e arrumar a casa. O Tricolor só volta a campo no próximo dia 9 de abril contra o CSA pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Vale lembrar que no dia 20, no mesmo Morumbi, o time faz a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo do Rio. Do CCT da Barra Funda, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva.
O Corinthians segue treinando enquanto aguarda o começo do Campeonato Brasileiro. O presidente Mário Gobi falou sobre os planos do Timão para a sequência da temporada. Confira na reportagem de Adriano Dolfi. O Corinthians segue a rotina de treinamentos, esperando a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece apenas no dia 20 de abril. Para fugir da rotina, a chegada do presidente Mário Gobi ao clube, que falou sobre a chegada de reforços e confirmou que está negociando com o Sporting de Portugal para trazer o volante Elias, por empréstimo ou adquirindo 50% dos direitos federativos. Bom, nós estamos falando intensamente com o Sport de Lisboa. É claro que o que pega são valores. Lá é Europa, trata-se de euros. O euro vale 3 vezes o que vale a moeda nossa. A negociação está intensa. O Corinthians, quero que a torcida do Corinthians saiba que nós estamos fazendo o empenho total para que possamos trazer de volta o Elias. Temos aí pouco tempo, dia 31 a janela fecha, mas ainda nós não fechamos valores, forma de pagamento, estamos no meio da negociação. Mário Gobi, que está ocupando também o cargo de diretor de futebol, falou sobre a situação de Emerson Sheik, que teria despertado o interesse do Botafogo do Rio. O Sheik, ele é um grande jogador, ele tem uma história aqui no Corinthians bonita, nós temos por ele respeito, ele tem contrato com o clube até 31/7/2015 e salvo fato superveniente, ele vai cumprir o contrato até o final dele. E o dirigente falou sobre quem irá pagar os 60 milhões de reais referentes às estruturas provisórias no estádio em Itaquera e sobre a inauguração do estádio. A Copa não é de interesse exclusivo do Corinthians, muito pelo contrário, é de interesse do país. O que se vai fazer lá são benfeitorias que só vão servir para a Copa, para o Corinthians não vão servir. Acho que cada um deve saber o seu dever e a sua responsabilidade dentro de um contexto de trazer uma Copa do Mundo para o país. Não acho justo, nem ético e nem moral o Corinthians pagar por algo que não vai usar, que não vai se beneficiar e, portanto, este não é um ônus do nosso clube. Muito bem, a FIFA e uma parceira vão ter que pagar multa de R$1 milhão por desrespeito ao consumidor, hein? Não conseguiram escapar, foram punidas por problema na venda de ingressos na Arena Pernambuco durante a Copa das Confederações do ano passado. E o Procon compilou as queixas dos torcedores que compraram os ingressos para assistir os jogos e perceberam que seus assentos não correspondiam aos que estavam impressos nos bilhetes. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O que vai dar na partida entre Palmeiras e Bragantino? E na enquete tem empate, viu? Não é só Palmeiras e Bragantino. E deu Palmeiras, 50% dos votos. Vai dar Verdão, tô tensa, nervosa. O programa termina aqui, ele me faz correr. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Um beijo, que agora é o Jornal da Gazeta. Fui, tchau, tchau, tchau. Até daqui a pouco, até já. Fique com Deus, ainda é possível. Amém.